Jesus da Lapa. Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com pó de pemba pra ajudar Babalaô. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com pó de pemba pra ajudar Babalaô. Baiana sim, baiana vê, quebra a mandinga com Dedê. Baiana sim, baiana vê, quebra a mandinga com Dedê. Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com pó de pemba pra ajudar Babalaô. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com pó de pemba pra ajudar Babalaô. Baiana sim, baiana vê, quebra a mandinga com Dedê. Baiana sim, baiana vê, quebra a mandinga com Dedê. Baiana sim, Saravá os baianos, Salve a Bahia, meu pai! balança a porteira velha, porteira balanceou, balança a porteira velha que os baianos saravou. Galo cantou, cantou de madrugada. Galo cantou, cantou de madrugada. Oi, tá na hora da baianada. Oi, tá na hora da baianada. Quem tem baiano pisa, eu quero ver pisar. Quem tem baiano pisa, eu quero ver pisar. Olha o som da baianada, Aqui nesse congal. balança a porteira velha, porteira balanceou, balança a porteira velha que os baianos saravou. Galo cantou, cantou de madrugada. Galo cantou, cantou de madrugada. Oi, tá na hora da baianada. Oi, tá na hora da baianada. Quem tem baiano pisa, eu quero ver pisar. Quem tem baiano pisa, eu quero ver pisar. Olha o som da baianada, Aqui nesse congal. balança a porteira velha, porteira balanceou, balança a porteira velha que os baianos saravou. Galo cantou, cantou de madrugada. Galo cantou, cantou de madrugada. Oi, tá na hora da baianada. Oi, tá na hora da baianada. Quem tem baiano pisa, eu quero ver pisar. Quem tem baiano pisa, eu quero ver pisar. Olha o som da baianada, Aqui nesse congal. Ei, Lampião, Subi a serra, Lampião. desci a ladeira, Maria bonita cantava a mulher rendeira. Lampião, Subi a serra, desci a ladeira, Maria bonita cantava a mulher rendeira. Subi a serra, desci a ladeira, Maria bonita cantava a mulher rendeira. Ei, Lampião, ele foi pego, estimou tua traição. Não se entregava à polícia, ora não nem capitão. Lampião, Subi a serra,
Boa noite! Tudo bem, meus irmãos? Que o bom abençoe a todos. Como vocês estão? Como foi essa semana? Espero que tenha sido uma semana muito boa, uma semana de luz, uma semana de paz, né? Espero que vocês possam ter conseguido alcançar os seus objetivos, né? Superar mais essa semana, que é uma semana que é um momento muito difícil, é um momento muito complicado, né? E que a gente tem que lutar cada dia mais para conseguir superar isso, né? Bom, para quem não me conhece, sou o Pai Rogério de Ogum, sacerdote espiritual do Núcleo Umbandista, Caboclo, Pedra Preta e Exu Morcego. E a gente está fazendo essas lives, né, para falar um pouquinho sobre os nossos queridos amigos do plano espiritual, passar um pouquinho daquilo que o NUSE, né, o Núcleo Umbandista, prega, né, a nossa casa prega, um pouquinho do que nós aprendemos, né, um pouquinho do que acontece no nosso grupo de estudo. E eu estou trazendo um pouquinho para vocês, para a gente não perder esse vínculo que a gente tem com o lado espiritual, porque esse distanciamento aí, ele atrapalha bastante o nosso relacionamento com os guias, né? Atrapalha bastante aí o nosso dia a dia. Então é uma forma aí da gente não perder esse vínculo, não deixar de aprender, não deixar de conhecer, tá? E hoje eu vou falar de uma coisa que eu vou falar de um assunto muito comum, mas eu quero falar de uma forma bem diferente hoje, né? Nós vamos falar sobre o povo da Bahia. Mas por que bem diferente, né? E todo mundo fala muito do povo da Bahia, de como são os baianos, de como eles trabalham, né? Mas e como eles começaram na Umbanda, né? Como eles surgiram? Da onde eles vieram? Em que momento o povo baiano entrou na Umbanda, né? É isso que a gente vai abordar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como começou, né? Eu pensei em fazer dessa forma diferente porque semana passada meu pai Rogério de Ogum, o pai Rogério de Oxalá e a mãe Vanessa de Oiá, eles fizeram uma live justamente falando sobre o povo da Bahia, né? Eu falei, nossa, aí minha filha Cauane pediu para fazer essa live. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou não repetir ou não tocar sempre nos mesmos assuntos, né? E aí veio esse estalo de falar um pouquinho sobre o que é novo, né? Então já vão deixando suas perguntas. O tema tem bastante coisa para se falar, então eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Para também a gente não se estender muito, tá? E vão deixando suas perguntas que a gente vai falando um pouquinho de cada coisa aí. Eu vou tentando passar para vocês um pouquinho, né? Como começou? Da onde vieram os baianos? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Bom, os baianos, eles apareceram na Umbanda entre a década de 50 e 60, durante a grande revolução industrial que o Brasil participou. Pai Rogério, você está falando que os baianos apareceram junto com a revolução industrial? Exatamente. Vamos explicar, vamos contar um pouquinho de história do que aconteceu naquela época e vamos ver como o plano espiritual ele é perfeito, ele é maravilhoso, como o plano espiritual ele faz tudo certinho, né? Olha só, aconteceu entre a década de 50 e 60 a grande revolução industrial no Brasil. Com essa revolução industrial, houve uma grande migração dos camponeses para a zona urbana. Houve uma grande migração dos nordestinos para as grandes capitais, né? Aconteceu assim um boom, né? Com a revolução industrial. Muitos nordestinos acabaram vindo para as grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro, para o sul, né? Principalmente São Paulo. Só que quando eles chegaram nas grandes metrópoles, eles sofreram um impacto muito grande cultural, principalmente quando se falava em religiosidade. Naquela época, na cidade deles, capelinhas, igrejas, padres simples, aquela coisa bem tranquila, né? E eles chegaram nas grandes metrópoles, né? Vamos falar, chegaram em São Paulo e encontraram o que? A burguesia. Encontrar aquelas famílias tradicionais frequentando as missas, aquele povo que se vestia muito bem, falava muito bem, enquanto eles já não se vestiam tão bem,
falavam de uma forma que muitas vezes não conseguiam se fazer entender, e isso gerava para eles um grande desconforto, né? Isso gerava um grande desconforto para eles, porque eles não conseguiam se adaptar a o que eles viam. Eles estavam acostumados a, pô, domingo eu vou na missa, na capelinha lá, o padre me recebe muito bem, acabou. Chegou aqui, as pessoas olhavam feio para eles, as pessoas não queriam conversar, as pessoas achavam engraçada a forma que eles conversavam, tudo. E eles começaram a se sentir mal dentro da religião deles, né? Eles começaram a não se sentir à vontade de participar dos cultos católicos, né? Das missas. Eles começaram a se afastar automaticamente. Mas em paralelo, naquela época, a Igreja Católica estava atacando os terreiros umbandistas de uma forma absurda. A perseguição católica em cima dos umbandistas estava sendo assim muito, muito grande. E aí os opostos não se atraem, quem se atrai são os afins. Cara, eu não estou me sentindo bem nessa igreja. Ela está atacando um terreiro. Por quê? Isso despertou a curiosidade desses imigrantes, né? Isso despertou a curiosidade de saber o porquê que eles são atacados, porque eu não me sinto bem aqui. Se eles estão sendo atacados, de repente eu vou me sentir bem lá. Então, o que aconteceu? Esse povo que veio do norte, essa grande maioria de nordestinos, começou a frequentar os terreiros umbandistas. Nisso, começaram a se manifestar espíritos nordestinos. Para quê? Para que aquelas novas assistências, aqueles novos consulentes se sentissem à vontade. Na verdade, até um pouco antes deles começarem a frequentar, já começaram a aparecer os baianos, começaram a aparecer em terra, já preparando o terreno, né? Então, quando o retirante ele chegou dentro de um terreiro e viu o espírito de um baiano, ele se sentiu em casa. Ele estava falando a língua dele, da forma que ele entendia. Então ele sentiu que ali ele seria bem-vindo. Então olha só como o plano espiritual foi maravilhoso. Ali correria o risco de uma grande quantidade de pessoas se desvincularem da espiritualidade. Poderia acontecer isso, eles se desvincularem. Olha, eu não vou mais seguir nenhuma religião. E o plano espiritual falou, não, vamos dar um jeitinho, vamos arrumar um jeitinho para eles. E o plano espiritual fez o quê? Libera os baianos no espiritual para trabalhar na Umbanda. Então ali houve uma comunhão entre os retirantes e as entidades, tá? Eles se sentiram bem, eles se sentiram à vontade, eles falaram assim, aqui eu estou em casa. Dessa forma nasceu os baianos dentro da Umbanda. Dessa forma, o plano espiritual liberou os espíritos de estereotipo baiano, de arquétipo baiano, dentro da Umbanda, né? E até hoje eles são muito, muito, muito bem. Os baianos espirituais, eles são extremamente bem aceitos dentro da Umbanda, né? Eles são aquela linha que as pessoas aguardam ansiosamente para o dia que vai ter o toque, porque quer ver os baianos, porque os baianos eles gostam de cantar, eles gostam de dançar, eles gostam de conversar muito, né? É uma festa. Toda gira de baiano, por mais simples que seja, é uma festa, né? Os baianos, a gente comemora eles no dia 2 de fevereiro, dia de Nosso Senhor do Bonfim. Normalmente é o dia que comemora-se o Dia dos Baianos, né? E dentro da Umbanda, eles têm a função de descarrego, tem a função de limpeza também do espaço, ela tem a função de harmonização, através da alegria, através da descontração, eles conseguem cativar as pessoas, envolver as pessoas numa energia tão positiva que elas esquecem dos problemas, elas esquecem do que elas estão passando, elas conseguem pensar positivamente, né? Eles trazem consigo a história do retirante brasileiro, do povo sofrido do Nordeste, mas eles não deixam que não nos deixam esquecer
que eles são um povo alegre, eles são um povo feliz, por mais que eles passaram por momentos difíceis, por mais que eles passaram por momentos extremamente complicados, eles são felizes, eles trazem aquela alegria, eles não têm tempo ruim, né? O baiano não tem tempo ruim. Além dos baianos, você não vai ver um baiano vir falando que tá com problema. Não tem problema para ele, né? Pode estar o quiumba caído lá no chão e o baiano tá fazendo festa em cima do quiumba, né? Então, assim, é um povo de muita alegria, é um povo de extrema felicidade, né? A gente não consegue ficar triste perto de um baiano, né? Eles trabalham na linha de Yansan, né? Então trabalham sim com limpeza, descarrego, cuidando dos obsessores, mas de uma vertente diferente de outras entidades, né? Eles trabalham muito focados na alegria, na extroversidade, palavra difícil, né? Algumas perguntas que o pessoal já me fez durante o dia, tá? Quais são os nomes mais usados de baianos? Meu amigo, minha filha Cauane, isso tem muito nome, tá? Eu peguei uma listinha aqui, ó, pra você ver, ó. Mané Baiano, Zé da Estrada e dos Trilhos, Zé do Coco, Zé Tenório, Zé Pereira, Zé do Cangaço, Baiano Três Estrelas, Carcará, Lampião, Maria Bonita, Joaquim Baiano, Severino, Pai Baiano, Maria Baiana, Rosa Baiana, Maria Quitéria, Tião, João, Zé Ferino. A linha de baiano são os nomes mais simples que a gente pode encontrar, são os nomes mais comuns que nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar de Tião a Zé Rufino, a Zé Ferino, a Zé Pilintra, né? Nós vamos encontrar diversos Zés, diversos Joões, né? Joãos, diversas Marias, né? Porque são nomes que eles são sim uma linha que eles trazem muito o que eles eram em terra, né? Eles tentam trazer com eles isso, né? O que o baiano gosta de comer? Quais são as oferendas que nós podemos fazer para o baiano? A vida do baiano é em volta do coco, né? Então, nunca podemos esquecer do coco, a cocada, né? A cocada é uma coisa que a gente não esquece nunca do baiano. Farofa, carne seca, comidas baianas em geral, né? Então eu posso dar qualquer tipo de comida baiana, vatapá, acarajé, caruru, tudo isso o baiano gosta, adora, come e se esfarta, né? Aí a Cauane perguntou se é verdade que os baianos representam um povo alegre, né? E quais são as características, né? Eu acho que isso aí foi o que eu acabei de falar, né, filha? Eles são a alegria. Eles são a personificação da alegria. Eles são a personificação da luta, né? Do povo sofrido, que lutou, não desistiu, não baixa a cabeça, né? Não fica cabisbaixo e está sempre feliz. Ele sempre fala para você: levanta, sorria, levanta a cabeça, é a vida que segue e vamos lá, né? A cor predominante do baiano, os baianos gostam muito do amarelo, do vermelho, tá? Você vê muito pelas guias, né? As guias do baiano normalmente são amarelo ou vermelho. Por que amarelo, pai? Eu já vi baiano falando que amarelo é a cor do sol, da cor da alegria, né? Representa aquele sol, né? Eu já vi baiano falando que representa a cor do sertão, né? Então, assim, são várias as explicações, né? E também em alguns terreiros, a Yansan também, a cor da Yansan é o amarelo. Em outros, a cor da Yansan é o vermelho. Então tem baianos que usam amarelo, tem baianos que usam o vermelho, tá bom? Bebidas: água de coco, batida de coco, pinga de coco, cachaça. Em algumas casas serve-se cerveja, né? Mas a grande maioria é isso, né? Baiano é uma linha que eu acho que eles são tão de bem com a vida que eles não estão muito preocupados, eles não são de fazer exigências, né? Você não vê um baiano fazendo muita exigência, querendo muita coisa, não. O baiano é aquele que ele chega e tá tudo feliz, tá tudo bem para ele, tá tudo ótimo. Se tem um orgão tocando, ele fica mais feliz ainda, mas se não tiver, ele vai ficar feliz porque ele faz os outros levantar e bater palma para ele dançar,
né? E se os outros não querem levantar e bater palma para dançar, ele vai dançar sozinho, ele vai bater palma sozinho, mas ele faz a alegria dele, ele faz a festa dele, tá? Dúvidas até aí? Perguntas? Era um monte de coisa que tinha para falar, mas eu falo rápido, né? Eu saio vomitando tudo, eu consegui passar todo o meu rascunho em 13 minutos, né? Agora eu tenho... Tá. Tô vendo aqui se não tem perguntas, não. Junto com os baianos, vem, né? Quando eu citei os nomes lá, eu falei de Lampião, Maria Bonita, né? E isso gera alguns questionamentos, né? Pai, baiano, cangaceiro é a mesma linha, são linhas diferentes, trabalham juntos, não sei o que, baiano é da direita, cangaceiro é da esquerda, né? Nós já ouvimos muitas coisas disso, né? Eu aprendi que os cangaceiros, eles começaram como auxiliares dos baianos. Por serem espíritos menos cativantes, né? Eram espíritos mais sérios, né? Por todo o seu arquétipo, né? Por todo o seu histórico, eles eram mais quietos, menos sociáveis. Eles trabalhavam como auxiliares dos baianos, né? Então, ou seja, quando o baiano está fazendo uma limpeza, quando o baiano está fazendo um descarrego, os cangaceiros, eles estavam do lado espiritual auxiliando o baiano, né? Quando o baiano estava quebrando coco, quando estava quebrando uma cabaça, né? Quando as baianas estavam amarrando as suas saias, os cangaceiros, eles estavam trabalhando na parte espiritual daquele trabalho, né? Amarrando os inimigos, levando os inimigos, então eles eram os auxiliares. Mas conforme foi passando o tempo, conforme nós fomos evoluindo e aprendendo sobre o lado espiritual e entender, e começamos a entender que cada entidade tem a sua personificação, tem cada entidade ela tem o seu perfil. Quando nós entendemos isso, eles começaram a ser mais aceitos, né? Então você começou a ver um pouco mais de cangaceiros trabalhando. Ele não precisava mais ficar só do lado espiritual, porque ele falava bravo, porque ele dava bronca. Nós aprendemos que a bronca é boa, a bronca faz bem, né? E aí foi quando os cangaceiros eles começaram a se misturar à linha dos baianos, né? A vir trabalhar junto com os baianos, não mais como auxiliares, mas sim como companheiros de trabalho. E hoje, eu me arrisco a dizer que, num futuro bem próximo, a linha de cangaceiro ela vai ser uma linha à parte da linha de baianos, né? Eles vão se desvincular e vão ser duas linhas de trabalho. Assim como aconteceu com a linha de malandros, né? Que é um tema que nós vamos pegar um dia para falar só sobre os malandros, mas os malandros também eles vieram junto, foi uma linha que se identificou muito com a linha de baiano, né? E começou, né, principalmente com o Zé Pilintra, trabalhando muito forte dentro da linha de baianos, e que com o tempo, com o passar dos anos e aprendizado, foi se desvinculando, e hoje é comum vermos em algumas casas aí gira de malandro, né? Que nem na nossa casa que tem a festa de malandro, né? Tem a festa de baiano, mas tem a festa de malandro, né? São duas linhas totalmente diferentes, né? Benção, Pai Cláudio, né? São duas linhas totalmente diferentes, tá certo? Baiano, ele gosta de trabalhar muito quebrando coco, né? Quebrando coco, quebrando cabaça, ou trabalhando com a cabaça, né? Falam muito de mandingas, né? Que os baianos é um povo mandingueiro, né? O que são essas mandingas que a gente fala? O que são esses quebra-coco? O baiano é um povo muito rezador, né? A linha de baiano trabalha muito nas rezas, na força das rezas, nas forças dos guias, né? E... Pera só aí, gente, que deu um crepe aqui. Não, tá no ar. Pensei que tinha caído a transmissão. Então, os baianos eles trabalham muito com reza. Então, essas mandingas que se fala, que as mandingas de baiano, tudo, nada mais são do que as rezas, né?
Eles fazem muitas rezas, eles clamam muito pelos santos, né? É quase como se fosse um benzimento, né? Eles têm muito isso, eles trabalham muito com as ervas também, né? Tanto que hoje, no final da live, eu vou ensinar uma mandinguinha para vocês, tá? Mas os baianos, eles trabalham muito com isso, com reza, tá? Com muito benzimento, né? Então, quebrando as mandingas, quebrando as energias ruins. Então, quando ele está quebrando o coco, ele está trazendo para aquele coco a energia para poder quebrar aquilo, ele está simbolizando que ele está quebrando. Assim como alguns baianos que trabalham com cabaça. As baianas, que tem muita baiana que você vai ver amarrando, né? Fazendo o nó na ponta da saia, né? E ela está o que? Amarrando os inimigos, né? Amarrando na pontinha do cipó, tá? Os baianos vêm na linha da esquerda? Sim, filha, os baianos, eles podem vir sim na linha de esquerda, eles podem virar para a esquerda, né? Quando a gente fala de virar para a esquerda, vir na linha da esquerda, a gente está dizendo que eles só mudam a forma de trabalhar. O baiano, ele não deixa de ser baiano, tá? Ele não vai deixar de ser baiano. Agora ele é Exu. Não, ele é um baiano. Mas ele também consegue trabalhar, na linha da esquerda, com as energias que a esquerda usa para trabalhar, tá? Então ele pode ser, como em algumas casas, como na nossa casa, fala que o baiano ele vira, né? Ele vem virado. Né? O baiano está trabalhando, mas de repente ele precisa fazer um trabalho que usa de energias mais densas, ele consegue trabalhar com essas energias, né? Que o abençoe, Aninha. Tá? Bom, faltando 10 minutos para a gente terminar a nossa live. Antes de eu falar da nossa mandinguinha, que eu vou ensinar para vocês, eu queria contar a história do Sebastião da Bahia, né? Nosso amigo Tião, meu grande amigo, né? Entidade que vem representando a linha de baianos, que trabalha comigo, que tem uma história que eu acho muito peculiar, a história dele, né? O Tião, ele fala que acho que a história dele traz um grande ensinamento por conta disso. Ele fala que foi condenado por não fazer nada, né? Normalmente, quando a gente fala, a gente tem um hábito de dizer, a gente aprende que as entidades que trabalham hoje na Umbanda, a grande maioria, elas vêm para pagar algo, né? Então a entidade, ela vem para trabalhar como guia porque ela ainda tem algo a pagar perante o plano espiritual. Sabe aquelas dívidazinhas que a gente vai pegando no dia a dia, né? Isso aí vai acumulando, e chega uma hora que você está lá diante ao Pai Maior e eles falam assim, vamos ver como que tá os seus créditos e os seus débitos. E aí descobre que você ainda tem alguns créditos aí, você precisa pagar. E muitas vezes não é tanto que você precisa pagar, mas você precisa pagar, e aí você tem que retornar aí para o nosso lado material, mas aí você volta como um espírito, um trabalhador, né? Ou ainda não é o momento de você reencarnar e você vai vir trabalhar, entre outras coisas. Mas normalmente a gente fala que se o guia está trabalhando é porque ficou débitos, né? Ficou algumas coisas a ver para ele. Se ficou débitos para ele, então é sinal que ele não foi também um santo. E o meu baiano, ele fala que não. O Sebastião, ele fala assim, que ele era um homem morador do sertão da Bahia e que ele foi condenado por não fazer nada. Ele viveu a vida toda dele morando no sítiozinho que os pais construíram, porém os pais morreram com ele muito jovem, e ele ficou sozinho. E ele tinha, a única coisa que ele tinha na cabeça era quando a mãe dele falava que se ele fizesse coisas ruins, ele ia ter que pagar por aquilo. Então que ele não podia fazer coisas ruins. E aquilo entrou na cabeça dele de uma forma tão forte, que ele simplesmente decidiu que não faria nada. Porque se eu não fizer nada, eu não farei nada de ruim. Eu não corro o risco de fazer algo ruim se eu não fizer nada. Porque vai que eu faço algo que eu acho que é bom e aquilo é ruim. Então eu não vou fazer nada. Ele nunca saiu do sítio dele. Ele plantava o que precisava para comer. E ele era tão preguiçoso, ele era tão assim de não querer fazer nada, que muitas vezes ele ficava esperando o calango passar para ele pegar e comer.
ele ficava deitado e esperando. Se o calango passasse, ele comia. Se não passasse, ele deixava para outro dia. Mas ele não queria fazer nada. Os cangaceiros passaram, chamaram, ele não quis ir. Os macacos passaram, né, os policiais passaram, né, os macacos da época. Ele não quis ir, ele não quis fazer nada. E aí o Tião morreu cedo. Né, o sedentarismo, o não querer nem plantar e nada com a seca e tudo mais, ele acabou morrendo cedo. Mas morreu com a consciência tranquila que ele não fez nada de mal, que ele não fez nada de ruim. Aí isso é o que ele pensava. Quando ele chegou diante ao Pai Maior, que ele falou assim, bom, tô quitado, não tenho dívida, não tenho nada, eu posso ir? Fala assim, você tem que voltar. Você tem um débito muito grande com a gente e você tem que voltar. E ele falou, eu tenho um débito do quê? Eu não fiz nada. E o plano espiritual falou para ele, justamente, você não fez nada. Você não fez nada de ruim, mas também você não fez nada de bom. Você não ajudou ninguém, você não contribuiu com a evolução de ninguém, nem mesmo com a sua. Os erros nos faz evoluir. As coisas ruins que a gente faz, nós aprendemos e evoluímos com ela. As coisas boas que a gente faz, nós ensinamos alguém. Então esse alguém evolui e nós também evoluímos porque ensinamos. Então acertando ou errando, nós precisamos tentar e precisamos fazer. Porque de uma forma ou de outra nós vamos estar ensinando ou aprendendo. Né? Vamos estar evoluindo ou ajudando a evoluir. E uma mensagem que o Tião deixa muito para os filhos sempre é faça. Faça. Porque não fazer também é pecado. Não tentar é pecado. Não ajudar é pecado. Né? Não é só aquele que faz o mal que peca, mas aquele que também não faz o bem está pecando. Né? E aí eu trago comigo uma passagem da Bíblia, da época que eu ia para a Igreja Católica, que eu acho que ela traduz muito isso, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Quem tem boca para falar, que fale. A passagem que fala sobre os dons de Deus, né? Deus nos dá os dons para que eles sejam utilizados, né? E o que o Tião fala é justamente isso. Faça algo, mas faça, né? Porque senão você estará pecando. Tá certo? Essa é a história do Tião, do nosso amigo Tião. E agora vamos para a nossa mandinguinha, que também é uma mandinguinha que o Tião ensinou. Acho que quem me conhece aí já conhece essa mandinga que eu sempre passo para todo mundo. Tá com dor, não sei o que. Dores, né? Um santo remédio para dor. Pinga com alfazema. Né? Pinga com alfazema é um grande remédio para dor, para inflamação, torção, né? Para você passar em lugares não tão sensíveis, né? Mas, por exemplo, torci o pé, dei uma topada, tem um pouco de dor na coluna, né? Pega a pinga, macera a pinga, a alfazema, macera a arruda com a pinga, aquela pastinha da arruda você coloca no lugar e deixa, né? De um dia para o outro, não põe o pé no chão, que é algo muito quente, mas que ajuda muito, tá certo? Essa aí é uma mandinguinha que o Tião ensina para todo mundo aí e nos autoriza a passar sempre para o próximo, tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Esse era o nosso tema, um tema que eu fiquei bem contente com o assunto. Gosto de falar sobre os baianos, gosto muito dessa linha de trabalho, né? É uma linha que eu tenho uma grande história. Conheci a Umbanda através de um grande baiano, Zé Mané. Se não fosse o Zé Mané, se não fosse as nossas conversas de horas, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então eu tenho um amor muito especial pela linha de baiano, né? Muito obrigado. Eu espero vocês darem sugestões para as lives da semana que vem, né? Eu espero que vocês consigam passar, né, por todos esses problemas. Eu sei que não tá fácil, sei que cada dia fica mais difícil. Aí junta também o medo, né, de sair de casa ou não sair de casa, faz o que manda ou não faz o que manda. Vamos nos apegar à fé, tá, gente? Vamos nos apegar que
tudo acontece por um propósito, né? Deus, Pai Todo-Poderoso, né, os sagrados orixás, eles nunca vão permitir que algo aconteça que não seja sob o controle deles, tá bom? Por mais que chova uma noite toda, né, um sol sempre brilha no outro dia. Então a gente tem que pensar que logo logo o sol vai estar brilhando, todo mundo junto de novo, legal, bonito, tá? Mas por enquanto é cada um na sua casa, né? Por enquanto, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, por mais enlouquecedor que seja para alguns, esse é o melhor. Eu prefiro não ver vocês temporariamente, não estar com vocês temporariamente, do que de repente voltar amanhã e saber que eu não vou ver vocês mais porque esse vírus levou vocês. Quer dizer, vou ver vocês, mas só lá no futuro, quando Oxalá permitir. Então eu prefiro não, né? Eu prefiro que cada um fique na sua casa, né? Eu sei que meus filhos estão cada dia mais querendo que vamos voltar, mas vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Fiquem na fé de Ogum, na fé de Xangô, de Oxum e na proteção de Exu. Que os sagrados orixás possam abençoar todos vocês, que eles possam ser presentes na vida de vocês, na casa de vocês, na casa dos seus, permitindo o acalanto àqueles que se deparam com a perda, permitindo, dando a força para superar as dores, né? Dói, mas nós vamos superar. Tamo junto, tá? Que meu Pai abençoe cada um grandemente. Um beijo, amo vocês imensamente, meus filhos e meus irmãos. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Até a próxima.